Olá, eu sou Roberto Vilela e você está conosco no podcast O Novo Hunter. O objetivo do nosso podcast é a gente estar falando sempre com pessoas que fazem a diferença nos seus mercados e trazendo para nós aí conhecimentos que possam agregar tanto para mim e para o DJ, que está aqui junto comigo, como para você que está acompanhando. A gente está no Estúdio 2, conforme a gente vem falando durante esse ciclo da Febratex, aqui no Estúdio 2 da LEC Filmes, onde a gente está aproveitando o movimento da feira para trazer alguns profissionais que vieram ou expor na feira ou visitar a feira para conversar com a gente. É uma oportunidade única. E dessa vez eu estou extremamente feliz porque estou mais uma vez tendo a oportunidade de conversar com alguém, DJ, que eu já conheço há um bom tempo, deve fazer aí uns 12, 13 anos mais ou menos que a gente se conhece, se não um pouquinho mais, e venho acompanhando a carreira dessa profissional. E fico muito feliz de poder convidar ela para conversar com a gente no Novo Hunter, ainda mais nessa nova posição que ela ocupa hoje dentro da companhia. Eu deixo ela se apresentar e depois se apresenta a nossa convidada. Tá bom, legal. Bom, obrigado, Evelyn, por ter vindo falar com a gente hoje, conversar, né? A gente vai falar sobre tecnologia, sobre a Epson, que começou com impressoras, mas hoje oferece uma série de soluções também para o mercado. Mas é interessante a gente que você se apresente, né, para as pessoas conhecerem melhor, e como a gente gosta de fazer aqui no Novo Hunter, a ideia do pitch de startup, mas para a pessoa. Conta um pouco da tua trajetória em alguns minutinhos. Primeiramente, olá, Roberto, DJ, muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Me apresentando um pouquinho para o público, eu sou diretora comercial na Epson, na linha de impressão industrial, para vários segmentos aí, texto, label, comunicação visual, fotografia, engenharia. Eu sou engenheira de formação, adoro estudar, né? Depois da minha faculdade aí eu acabei fazendo um MBA na USP, eu fiz Fundação Dom Cabral e acabei agora esse ano um curso na Kellogg School sobre gestão de mudanças, bem atual com o que a gente tem, né, passado hoje aí, mudanças, pandemia, então foi um curso bem interessante. Eu sou muito determinada. Até tem uma brincadeira lá na Epson que ninguém gosta de ficar devendo coisas para mim. Acho que o Roberto entende um pouco isso, né? O Roberto conhece bem aí meu perfil, como ele falou, faz bastante tempo que ele acompanha a minha carreira. Mas eu tenho esse perfil assim sempre de correr muito atrás, né? Do que eu coloco uma ideia na minha cabeça, enquanto ela não acontece, eu não sossego, eu não aceito nãos. E eu tenho uma história muito bacana dentro da Epson, porque eu participei. Na verdade, eu fui praticamente aí a responsável por trazer o mundo têxtil para dentro da Epson. Isso não é Epson Brasil, tá? Isso é Epson Mundo. Quando eu entrei, a gente tinha impressoras que eram usadas para o têxteis. Eu ouvia vários nãos, porque eu queria vender essas impressoras para o mundo têxtil, eu não podia, porque a Epson é uma empresa bastante verticalizada, então ela fabrica impressoras, peças, as cabeças, né, que é o coração da máquina, e a gente é bem conhecido pela fabricação de cabeças de impressão. E a gente não podia vender impressoras para mercados onde a gente não tinha tinta, porque a Epson também fabrica tinta, é de onde vem a maior parte da rentabilidade, onde a gente fideliza os nossos clientes, né, garante toda a solução para o mercado. E eu ficava indignada ali naquele momento, porque eu falava, gente, o mercado têxtil é um dos mercados que mais consome tinta dentro da impressão industrial. Então, por que nós não temos uma impressora? E o mercado está sedento pelas impressoras da Epson, que eram na época as impressoras de engenharia, as impressoras usadas para o mercado de comunicação visual. E aí a gente recebeu nãos aí da Epson América, porque a gente reporta, né, num sistema Américas, né, que consolida resultados e acaba reportando esses resultados para o Japão. E ali não contente, ali, né, na minha ansiedade, na minha indignação com aquela situação, né, a gente conseguiu quebrar uma barreira ali, chegar no Japão. Eu estava bem recente na empresa, eu entrei em 2010, então em 2 meses que aconteceu isso. Também tinha aquele receio, né, porque uma empresa que eu admiro muito, queria muito fazer uma carreira dentro da empresa, também não podia me queimar, né? Claro. Mas eu consegui aí achar os caminhos corretos. E aí foi na época que a gente começou a trazer comitivas de japoneses para o Brasil. Tenho certeza que se alguns clientes assistirem a essa gravação, eles vão lembrar aí de vans que chegavam no cliente lotadas de japoneses e alguns americanos, e a Evelyn lá acompanhando com eles, mostrando, né, aquelas
coisas adaptadas, aquele cenário assim bem precário e o brasileiro tentava fazer soluções, jeitinho brasileiros e soluções para resolver a demanda. O jeitinho brasileiro adaptando, mas uma situação muito interessante para a gente, uma oportunidade gigante ali na nossa frente, né? Então eles começaram a entender, e aí no primeiro ano a gente pediu 1.000 máquinas, botamos, eles falaram assim, não vão cumprir, né? Imagina. Eu falei, não, pode mandar 100 máquinas por mês que a gente vai vender. A gente já tinha, né, as empresas mapeado, ali, né? Já tinha mapeado, obviamente que estava fazendo isso com o pé no chão. E a gente vendeu 1.200 máquinas no primeiro ano, só que máquinas de engenharia e comunicação visual para o têxtil, para mostrar que era possível fazer, né, para provar esse case. Tinha uma demanda viável para o negócio. Tinha demanda viável, que era um mercado de alto consumo, e ali a gente começou com as impressoras de entrada. A Epson é uma empresa bem conservadora, japonesa, então ela só coloca um produto no mercado que ela tem certeza que vai funcionar e que vai trazer realmente uma solução, né, que resolve um problema do cliente. Então a gente começou com impressoras menores e hoje a gente tem um portfólio aí que eu particularmente me orgulho muito, né, de impressoras ali, quando você pensa numa sublimação, que vai desde um brindezinho, uma impressora pequenininha, até impressoras têxteis aí de 3,20 metros, que chegam a 500 metros quadrados de produção por hora, né? Então hoje a gente entrou no industrial também e foi um projeto meu, né? Eu tenho muito orgulho de contar isso, né? Porque quando a gente olha o nosso poder de influência, eu gosto muito dessa análise do teu poder de influência, né? Você está ali no teu escopo, no escopo dos teus funcionários, da tua empresa, e de repente você já está indo para fora do Brasil, influenciando as pessoas, né, de fora do teu escopo aqui local. E quando você pode influenciar o mundo, transformar um processo, eu acho que a gente chega num nível bastante interessante. E eu vejo a minha carreira indo para esse lado, porque hoje a gente está indo por uma pegada de sustentabilidade muito interessante também. E a Epson tem na sua filosofia, na sua missão, ser indispensável para a vida das pessoas, né? E eu acho que com esse projeto digital eu consigo participar dessa missão da Epson de ser indispensável, de atender um desejo de uma personalização, né? O Roberto, se ele quiser ter uma camiseta para a corrida dele, a gente já fez isso numa feira, né? A gente tem uma camiseta exclusiva, que é minha, dele, da Sheila Sense. E o Paulo ainda. E do Paulo Henrique. E o Paulo, que a gente mandou de presente para o Paulo Henrique também, né? Então, você chega num nível de influência ali que você está preocupado com um bebê, que ele não pode ter uma alergia, utilizando uma roupa impressa com uma tinta, têxtil. Você está testando uma nova tecnologia, que né? não pode ser tóxica. E você tinha até tocado num ponto interessante, que é essa questão da inovação, mas ao mesmo tempo acompanhada de um conservadorismo que eu vejo como saudável, porque como você faz produtos de missão crítica para a operação dos teus clientes, essa inovação tem que estar robusta, ela tem que estar sólida, tem que funcionar nas mesmas especificações que qualquer outra máquina, né? Quando você entrega uma nova funcionalidade para o equipamento, uma inovação técnica, enfim. Exato. É interessante isso, né? Poderia fazer uma analogia com a própria Apple, que faz isso muitas vezes, né? Sim. Olha o mercado, todo mundo está lançando produtos beta, quando lança para valer, né? E você transforma a maneira da pessoa fazer, né, uma atividade, né? Então aquele dia a dia muda, aquele dia a dia se transforma, ele se torna mais fácil, né? Então, só para finalizar aqui, eu criei esse departamento dentro da Epson, que quando eu entrei era pequenininho. Quando eu entrei eu fazia produto, vendas, marketing, dava pirueta, fazia tudo que eu tinha que fazer ali, né, para ter meu faturamento, para ter, né, para cumprir minhas metas. E hoje eu tenho um time aí de 12 pessoas na área comercial, fora as áreas de suporte que estão envolvidas nessa linha industrial. Eu criei uma rede de canais, a gente tem 20 canais de distribuição, na época eu tinha um, né, então criei todas as políticas comerciais, né, os goals to marketing que a gente trabalha, aí cada lançamento de produto, cada ano que a gente tem metas novas e um crescimento médio aí de quase 50% ao ano nesses 12 anos que eu estou na companhia. É legal, DJ, até falar um detalhe. Agora, quando a Evelyn falou que ela está 12 anos na companhia, literalmente eu acompanhei os 12 anos, né? Verdade. Desde o início dela na companhia, todo esse processo dos equipamentos num primeiro momento adaptados, a insistência e até mesmo a persistência, a determinação dela de tentar buscar essa oportunidade junto ao Japão, de que se tivesse o equipamento
focado no mercado têxtil brasileiro. É muito bacana ver isso, porque paralelo a isso houve um crescimento profissional. Eu quero entrar no assunto de liderança na sua carreira, né? Então, naquele momento, quando a gente se conheceu, há 12 anos atrás, a Evelyn tinha vindo da 3M, se não me falha a memória, numa posição interessante dentro da Epson, mas uma posição que ela foi em 12 anos, que pode parecer para quem é muito jovem assistindo o Novo Hunter um tempo muito grande, mas para quem sabe, aquilo que você acabou de falar, uma empresa um pouco mais conservadora, e a necessidade de fazer uma trajetória consistente, eu acho que a ascensão foi muito grande, e muito rápida, no meu conceito, né? Frente a todos os detalhes. E hoje a Evelyn é diretora comercial da empresa e exerce uma função de liderança, aí é onde eu quero entrar na nossa conversa, de uma maneira muito particular, assim eu diria. Você raramente ou nunca eu vi a Evelyn gritando, se exaltando. Então ela tem um perfil de liderança muito assertivo, direto, né? Essa fala mansa, mas é muito objetiva e pontual. E isso é legal porque eu vejo o respeito que existe com a equipe. Como foi, Evelyn, para você? E a gente até conversou um dia sobre isso, né, perto do Dia da Mulher e tal, e você nunca gostou dessa questão de não me ver como profissional, não me ver como mulher, é isso. E você sempre teve muita consistência na sua liderança junto com as pessoas. Como é que é para você trabalhar a liderança numa empresa um pouco mais conservadora, vamos nesse sentido, e tendo resultado, porque os resultados aparecem, você acabou de falar, né? Crescendo a mais de 50% ao ano, tendo gente hoje espalhada pelo Brasil todo atuando com você, tendo que de repente ir em regiões complexas, né, de você desenvolver um trabalho e com uma marca que é robusta, que tem regras, né, a Epson é rigorosa com relação às regras, e isso tudo impacta. Como é que é ser líder de um time grande e ao mesmo tempo crescer, né, nesse sentido? Eu fui construindo esse time, né, as coisas foram acontecendo, eu acho que muito fruto da minha determinação, ousadia também. Meu primeiro emprego, meu estágio, meu chefe me contratou porque ele falou que eu era ousada. Ele se surpreendeu. Ele falou um pouquinho de 3M, só para contar um pouquinho dessa característica. Eu estudava em Ponta Grossa, no Paraná, eu fiz minha faculdade lá, eu nasci lá, fiz minha faculdade lá, e quando eu vi que tinha uma vaga para engenheiro de materiais dentro da 3M, eu falei, essa vaga é minha, eu vou conseguir esse estágio porque meu sonho é trabalhar lá. E aí para você começar o processo seletivo online, tinha umas perguntas, fala inglês, aquelas perguntinhas básicas. E aí a última era, reside em São Paulo? Eu falei, sim, eu não residia. Aí eu fui a única da turma e todo mundo falou assim, como que você conseguiu passar no processo? Todo mundo fez, o professor avisou que tinha vaga. Eu falei, lembra da perguntinha lá? Vocês responderam todas sim? Não, eu fiz não, né? A gente não reside em São Paulo. Eu falei, então... Eu resido. É óbvio que aquilo era um questionário já para cortar ali, eram 23 mil pessoas no processo seletivo, já cortou ali acho que umas 10 mil, né? Aí quando eu cheguei na frente lá do cara do RH, ele falou assim, pô, mas você é de Ponta Grossa, Paraná, por que você falou que você residia aqui? Eu falei, porque ano que vem eu vou estar aqui, a vaga não é para ano que vem eu vou morar em Campinas, né, na época. Ela me olhou e falou assim, tá bom, vai, vamos ver o que dá. E aí o cara que me contratou, quando eu cheguei na fase final, ele falou assim, eu tinha duas pessoas muito boas, você e mais uma pessoa que estudava em São Carlos ali, que era da região. Ele falou, mas eu fiquei incomodado, não, eu fiquei curioso, o que essa menina está fazendo aqui? Ela conseguiu passar por todas essas barreiras para chegar na minha frente, falar, eu quero essa vaga, eu quero trabalhar aqui. Né? Então eu tive essa trajetória aí. E quando eu entrei no programa, eu entrei num programa que era um programa de estágio, que era um programa de trainee, que foi transformado em estágio porque a companhia não conseguia reter aquelas 15 pessoas ao fim do ano, mas eles continuaram com o programa de treinamento de trainee. Então eu já entrei falando assim, eu vou me formar, eu vou ser gerente. Então aí começou o meu espírito de liderança, né? Legal. Tinha aquela ideia maluca de quem está se formando, achando que era assim, né? Já vou liderar pessoas e eu sempre tive esse objetivo, né, na minha vida e na minha carreira profissional. Quando eu me formei, descobri que não era tão fácil. Então, na 3M eu não consegui um cargo de gestão rápido, eu passei 6 anos na companhia. E quando eu vi o desafio na Epson, eu falei, poxa, aqui eu tenho uma oportunidade de transformar uma área de um negócio que eu gosto muito. Eu já trabalhava no mercado de comunicação visual, já entendia sobre o mercado têxtil, porque eu já acompanhava isso. E quando eu vi o tamanho da oportunidade, eu fui para lá.
E meu objetivo era realmente criar um departamento e fazer essa área crescer, né? Então as coisas foram acontecendo naturalmente, como eu assumi a área ali na época, as pessoas que foram entrando foram naturalmente por você praticamente. Sim, algumas ali, acho que até a terceira pessoa eram meus pares, e aí eu fui assumindo papéis de liderança, assumi a liderança dessas duas pessoas e o time foi crescendo, a área foi crescendo, né? Então foi um processo para mim muito bacana porque eu criei esse departamento dentro, então foi muito natural. E o que você falou de estilo, Roberto, realmente eu tento botar o meu estilo. Óbvio que eu tenho líderes aí que passaram pela minha carreira que me inspiram muito. Certo. Até tem um que foi aí mais presente em termos de tempo de carreira, que me acompanhou muito tempo. E no começo eles me chamavam pelo apelido dele, Inha, né? Isso me incomodava. Eu falei, poxa, eu preciso ter o meu estilo de gestão, sim. até porque, obviamente, tinham várias coisas na gestão dele que eu não concordava, né? Perfeito. E eu acho que eu consegui rapidamente me adaptar ali para botar o meu estilo. E eu tenho realmente um estilo de trabalho que é de muita autonomia com os meus funcionários, porque eu acho que cada um, né, tem suas responsabilidades, são 12 pessoas, não é fácil gerir 12 pessoas, né? Então eu tenho que ter pessoas automotivadas, né? Eu tenho pessoas que ali do meu time, dos 12, 10 são gerentes, né? Então eles têm que ter automotivação e eu falo para eles, eu cobro o número, eu não cobro horário. Óbvio que em reunião eu não tolero, né, atraso. Então o Roberto falou assim, poxa, que pontual. Eu detesto atrasar, eu já estava incomodada porque eu ia chegar aqui no horário, eu queria chegar 5, 10 minutos antes, né? Mas eu me programei errado ali porque tinha um trânsito que eu não estava considerando. Então acho que as pessoas têm que se programar, têm que estar no horário, isso eu exijo muito, e resultado. E, como eu disse, estamos crescendo 50% ao ano, os desafios são muito grandes, então a pessoa que não está dando conta ali do recado, automaticamente isso vai aparecer, né? Então eu acho que as pessoas conseguem demonstrar as suas capacidades, as suas competências, né? E eu costumo cobrar resultado. O pessoal que entra fala assim, nossa, eu tinha uma visão diferente de você, porque eu sou exigente, né? Então parecia que você era uma pessoa ali muito exigente, que ficava ali em cima toda hora no dia a dia, mas eu não faço isso, né? Então eu sou amiga dos meus funcionários, eu conheço todos eles na parte pessoal também, eu acho que essa proximidade é muito boa e a gente tem um clima muito legal no time. Ontem uma pessoa do meu time veio me perguntar se ela estava sendo muito boazinha, falou, nossa, porque, né, às vezes a gente tem um conflito ali entre um e outro e eu levo tudo numa boa e quando eu vejo pessoas talvez de outros times, até dentro da Epson, eles são mais exigentes, eles se impõem mais. Eu falo, não, você se impõe para o mercado, você, né, tem um posicionamento tão bacana com o cliente, com os canais, e aqui a gente tem esse ambiente de família, então por que vocês vão começar a entrar em conflito e brigar? Então a gente tem esse clima aí muito, muito gostoso de trabalhar. Sempre que eu contrato alguém, eu procuro entender o perfil, porque se chega alguém ali também muito agressivo, vai quebrar isso, né? E eu vejo que eles conseguem trabalhar tranquilos e entregar esse resultado aí bem acima da média, porque eles têm essa tranquilidade no dia a dia. Mas não deixa de ser exigente, não fique devendo nada para mim, porque aí o bicho pega. Eu acredito que se fosse liderança situacional, né? Mas se a gente fosse definir, talvez, eu diria que a Eveline é cirúrgica na forma com que ela trabalha. Ela não faz aquele escarcel todo, mas quando ela pega o bisturi, o negócio é meio complicado, meu amigo. Pressão na medida certa. Na medida certa. Tranquilo até a segunda página, até a página 2. Legal. E nesse ritmo de crescimento de 50%, com a equipe né, azeitada e funcionando, como é que são os desafios para o futuro agora? Vocês estão expandindo para novas soluções, vocês estão trazendo novos produtos para o mercado, para manter esse ritmo de crescimento? Fala um pouco sobre isso. A nossa estratégia nessa linha, né, nessa área, a Epson tem 3 divisões de produtos, que é a área de consumo, né, a área comercial, que a gente chama de commercial, e a área industrial, né? Então são 3 pilares, eu estou dentro dessa área industrial, e dentro da área industrial o nosso objetivo é criar novos produtos para novos segmentos, né? Não necessariamente que o segmento não exista, mas aquela aplicação não existe dentro do segmento. Por exemplo, o mercado de rótulos e etiquetas. 1% do que se imprime no Brasil de rótulos e etiquetas é digital. Então imagina o tamanho, né, da oportunidade, né, onde a gente tem para expandir o digital dentro do segmento de label.
O têxtil é a mesma coisa, começou lá em 2010, hoje tem aí medições que chega a 8, 9% da produção têxtil é impressa, é estampada nas máquinas digitais. Então a gente sempre está buscando essas novas oportunidades onde a gente possa ter um crescimento bastante arrojado dentro dessa linha industrial. Diferente de uma área de consumer, né, área de consumo, que você tem as impressoras EcoTank, a Epson já tem 80% de share, então não tem mais tanto para onde expandir, né? E o mercado já é muito consolidado. O Roberto tem uma impressora Epson na casa dele, ele não vai comprar 2, 3, né, para agradar a Berenice. Ele vai continuar com uma impressora, porque eu conheço ele, né? Então a gente tem essa linha de trabalho dentro desse mercado. Crescimento em novas aplicações para novos segmentos. Exato. E a grande novidade aí da Epson é que a gente está criando uma área de soluções dentro da companhia para levar serviços também para os nossos clientes. Então, a gente entender a dor do cliente e não entregar só o produto, mas entender também o que ele precisa em termos de serviço. Eu preciso que conserte minha máquina em 4 horas. Ou eu preciso que tenha alguém aqui dentro operando minha máquina. Né? Eu preciso de um consultor para fazer toda a avaliação do meu fluxo de trabalho, para entender qual que é o equipamento correto para a minha linha de produção, que vai me trazer a maior rentabilidade. Então, a gente tem feito esse trabalho de consultoria também. Estamos criando esse departamento para se tornar cada vez mais fortes na entrega de soluções. Pensando nessa questão que você falou de share, vamos partir da premissa que fazem, então, praticamente 10, 12 anos que existe uma atuação mais consistente do maquinário especializado para o segmento têxtil. Né? Nesses 10, 12 anos, o que significou assim em termos de ocupação de território da Epson no Brasil? Hoje, você não precisa me dizer o número exato de share, se não quiser revelar isso, mas como é que está a presença da Epson hoje nesse mercado digital quando comparado com os demais players? Existe a presença do equipamento, o parque hoje é grande, eu acho que é legal a gente compartilhar esse tipo de informação, né? Tanto o parque, porque aí você tem a máquina, você tem a tinta, você tem os consumíveis como um todo, né? Você tem o papel, enfim, né? E existem regiões mais complexas de você estar atendendo. Hoje a Epson está presente em todas as regiões, que são polos têxteis, por exemplo? Sim, nós estamos presentes, inclusive a gente tem aí uma forma muito bacana de medir mercado e atuação, né? Então a gente faz um comparativo de número de empresas têxteis versus nossa base instalada, né, para a gente entender não só o share, mas como que está a nossa capilaridade, principalmente nas regiões que tem mais indústria, né? Então, assim, lá em Goiás eu tenho X máquinas versus X indústrias, meu share está alto. Okay. De repente ali, sei lá, no norte tem uma região ali que eu preciso atuar melhor porque está diferente de Goiás, que é o meu maior, a gente fala de attached rate, que é a taxa que você consegue atingir das empresas. Obviamente que não dá para comparar com o share, porque o mercado têxtil, como eu falei, 8% é estamparia digital, né? Então você não pode esperar que 70% das empresas tenham máquina. Mas dentro do que a gente tem de portfólio e de share medido pelo IDC, aliás, saiu ontem a avaliação aí do que a gente chama de Q1, que é o Q2 calendário, né? Que é o segundo trimestre, de abril até junho. A gente ficou em linha de entrada com 100% de share. O que é linha de entrada? Equipamento até 1,10 m, porque a gente tinha ali um concorrente que atuava no mercado e alguns equipamentos chineses que parece que pararam de trazer máquina para o Brasil. Na linha intermediária de 1,60 m até 1,80 m, a gente está com 75% de share. E na linha industrial que nós lançamos há 2 anos, o IDC publicou que a gente está com 33% de share. Então, rapidamente, a gente conseguiu avançar também nesse segmento industrial com 33% de share. Então, é uma participação bastante alta, né? E hoje o nosso foco é transformar esses 33 em 75, como a gente tem já na linha mais antiga, né? Que foi essa linha que a gente vem desenvolvendo há mais de 10 anos. Eu ia até perguntar isso, porque o industrial, 2 anos, né, a Epson não tinha uma presença nesse mercado, né, e entrou e já rapidamente tem 33% de share. Então o objetivo é chegar então o mais próximo possível da intermediária, que vocês já estão consolidados aí há 10 anos mais ou menos. Sim. Nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu acho que é bem relevante a gente falar, já que tocamos nesse assunto, como é que está funcionando hoje toda a tua estratégia com relação a esse processo de evolução, né, no industrial, porque o industrial é algo relativamente novo, né, para o mercado, né, a impressão digital no industrial, né, que são os grandes formatos, os grandes, e de que forma hoje vocês estão
estão montando estratégias, você e sua equipe, para conseguir avançar e fazer essa transição do 33 para 75. Não é dar spoiler para o concorrente, mas assim, são eventos. O que mais você incrementa, além da performance do equipamento, que a gente sabe que é inquestionável, mas muitas vezes você não consegue, né, com um equipamento, por melhor que ele seja, converter isso em negócio com o cliente. Você precisa ter o algo mais. São as pessoas, são as estratégias, são os eventos, o que é a Epson? Porque eu sei que a Epson trabalha muito nesse sentido também. Sim, na verdade é a presença no cliente, Roberto. O que eu criei, implementei agora no comecinho do ano, uma equipe end user, que a gente tem hoje uma equipe que atende canal. Os nossos canais são extremamente importantes para entregar velocidade e para ter capilaridade, né? Então, hoje Manaus, consigo atingir Parintins, um evento, né, que empresta 100% em Epson, a região ali tomada por Epson, pela capilaridade que o canal tem, jamais conseguiria fazer isso sozinha de São Paulo. E eu criei uma equipe para atender o usuário final. Então, hoje eu tenho 4 pessoas em campo, cada uma dedicada em uma linha de produto industrial. Hoje a gente tem, por exemplo, o William aqui em Blumenau, que atende só Mona Lisa, que é impressão direta em tecido. No texto também tem o Fábio, com sublimação e DTG industrial. Tem uma pessoa de comunicação visual industrial e uma pessoa de label industrial também. Isso faz toda a diferença, porque é uma pessoa que presta serviço para o cliente, faz um trabalho de consultoria muito específico, né? Então ele vai na indústria, o Xan chega a ficar 2 dias inteiros num cliente para especificar uma máquina de label, porque ele entende o processo desde do tratamento da mídia, que mídia que ele está usando, até a finalização, o corte, para entender qual que é a máquina que ele vai especificar. Faz todo o ROI para o cliente, para ele entender também em quanto tempo ele paga esse equipamento. E isso tem que ser muito bem feito, porque um cliente que compra um equipamento e fala, poxa, esse ROI aí teu foi furado, isso vai ser divulgado para o mercado, né? Então a gente tem muita segurança no que a gente entrega para o nosso cliente. E o nosso centro de soluções, obviamente, em São Paulo, né, que é um centro onde a gente fez um investimento bastante alto, para que os clientes também se sintam confortáveis em comprar um equipamento que eles já testaram exaustivamente, né? Muitas vezes já colocaram uma produção própria lá dentro, colocaram operador para entender nosso equipamento, para ver se a operação da máquina é fácil. Então a gente presta todo esse suporte para o cliente, né, antes dele assinar o contrato ali de compra e venda. Legal. Até o Centro de Soluções, eu ia entrar nesse assunto, tive a oportunidade de conhecer o Centro de Soluções, eu tinha ido na Epson com a Evelyn. Você já foi lá 10 vezes? 10 vezes antes do Centro de Soluções, né? E aí depois quando teve, e realmente é fantástico. Aliás, DJ, uma hora que a gente tiver em São Paulo, vamos combinar com a Evelyn para você conhecer. Você vai ficar maravilhado. Esse conceito de test drive, de investir tempo antes no projeto, é um tempo bem investido, né? Isso gera valor real para o cliente. E retém... Fideliza, exatamente. Retém, se fideliza o seu cliente, né? A gente percebe que, assim, eu não gosto de ficar voltando a falar de pandemia, porque a gente está, felizmente, numa Febratex. Eu estive Febratex da retomada. Da retomada, cara, absurda a quantidade de pessoas ontem, né, Evelyn? Todos os dias. Essa que é a grande realidade. Muita gente, cara, muita gente. A gente vê que existia uma demanda reprimida muito clara. Mas é inevitável a gente entrar numa pergunta, Evelyn, que é assim... você, eu acho que praticamente tinha assumido a direção comercial ou assumiu durante o ciclo da pandemia, né? O grosso do problema, né? Sei lá, 2020, 2021, alguma coisa nesse sentido. Quais foram os desafios que você, recém-empossada diretora comercial da empresa, acabou tendo e passando por cima ao longo desse ciclo? Porque eu entendo como sendo algo bastante complexo, né? Sim. Você assume uma posição e uma posição já cerceada, vamos dizer assim, impedido, não cerceado, né, de fazer algumas coisas porque existiam regras, de novo a gente sabe, né, você é bastante rigorosa com relação a essas regras, né? Sim, até porque a gente tem uma fábrica no Brasil, né, Roberto, e essa fábrica não pode parar, então exatamente. A gente não pode bobear ali a única empresa que está com máscara na feira é a Epson, né, até isso não é uma forma antipática de receber os clientes, mas é porque a gente está se protegendo para poder voltar no ambiente fabril. E, né, qualquer risco ali que a gente tem de contaminação, de Covid, não levar isso para dentro de uma fábrica onde a gente pode ter uma produção parada. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado. Mas o maior desafio da pandemia, obviamente, foi o home office para uma área industrial, onde o cliente tem que ver o equipamento para comprar, né? Quem compra o equipamento de 5 milhões sem ver a máquina e, como eu falei, sem testar exaustivamente o produto. Então, esse foi o nosso maior desafio.
mas a gente conseguiu superar rapidamente porque a gente conseguiu entender, até era uma brincadeira, mas uma realidade ali que nosso último presidente falava, o lugar mais seguro para o César é o Solution Center, onde ele está sozinho lá, um espaço super amplo. Sim. É melhor do que ele ficar na casa dele com o pai e com a mãe, é melhor ele ficar dentro do Solution, que ele está mais seguro contra a contaminação. Então, no primeiro momento que a gente não podia receber cliente, o César ficou lá fazendo amostras, né, rodando aquelas máquinas, não parou como se fosse uma fábrica, era só a fábrica e o Solution Center que funcionava nesses primeiros meses aí da pandemia. Depois a gente criou um protocolo de visitas, mas isso demorou 6 meses, e nesse meio tempo a gente incrivelmente conseguiu desenvolver uma forma de fazer demonstração online. Investimos em câmeras de alta resolução e nós conseguimos, isso foi surpreendente para mim e para minha equipe, nós conseguimos vender máquinas novas que tinham sido lançadas no meio da pandemia, que não tinha case de sucesso, sem o cliente pegar na máquina, né? Porque o cliente quer ver o equipamento, somente com essa demonstração online. Acho que a gente quebrou essa barreira, né? Foi o nosso principal desafio ali, conseguir manter a venda ativa de um equipamento. Um processo de digitalização do processo de venda, né? Exatamente. Eu lembro, foi muito engraçado. Acho que o primeiro evento online que vocês fizeram, acabei tendo a oportunidade, a honra de participar com uma palestra. E tinham depois as salas de negociação, né? Foi um negócio muito bacana com clientes, então tinha toda uma jornada. E você que gosta muito disso por causa da questão do marketing, é toda uma jornada que ia fazendo como se fossem pequenos filtros, né? O cliente que ia se interessando pelo equipamento, ele ia migrando dentro daquele processo até chegar no momento de ter, além da demonstração, ter a oportunidade de negociar e avançar um pouco mais. Realmente muito bem pensado, e fiquei muito feliz quando você até no momento ali deu um report dizendo assim, cara, a gente fez realmente negócios e foram bons negócios ao longo do processo. Valeu muito a pena, assim, um investimento baixo comparado com uma feira presencial. Sim. Né? E com a presença de um Roberto, né, que não é barata a palestra dele, gente. Assim eu me quebra. Brincadeira. Né, mas a gente conseguiu proporcionar conteúdo para o cliente. Nós temos esse posicionamento muito transparente. A gente não chamou o Roberto só para atrair público. A gente queria dar de presente uma palestra interessante, mas a gente falou, a gente vai fazer uma feira para vender máquina. Exato. Quem quer participar para comprar máquina? A gente não foi lá falar assim, vamos maquiar aqui, a gente põe um negócio legal, daqui a pouco a gente vai lá e fala de máquina, força o cliente a receber uma informação. A gente falou, não, é tudo claro. Você quer comprar? A gente vai ter uma campanha durante essa feira virtual, vamos ter salas de negociações e a primeira foi um sucesso, tanto é que a gente começou a repetir ali, cada trimestre tinha uma feira virtual. A Epson foi a primeira empresa que fez, né, a feira virtual. Chamamos também gente de competência, chamamos a FESPA Brasil para fazer essa feira online junto com a gente, então foi bem bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre, até pegando esse gancho, essa integração entre marketing e vendas e comercial. Como é que a área comercial ou a estratégia comercial se conecta com o marketing? Como é isso no dia a dia? São departamentos diferentes? Como que eles se comunicam? Como é que isso acontece? São departamentos diferentes, mas que caminham juntos, né? Porque o marketing está numa estrutura que dá suporte às divisões CCI, que a gente chama, né? Comercial, de consumo e industrial. Então, como que a gente conecta o marketing com o comercial? A gente tem 2 equipes, uma equipe que trabalha branding, né? Então uma equipe que está olhando ali o institucional e uma equipe que trabalha o go-to-market. Então, essa equipe que trabalha o go-to-market, ela está trabalhando junto com o canal para entender quais são as ações para fazer o sell-out do produto. E, obviamente, a equipe de branding está ali para fazer o sell-in, né? Para gerar o desejo no consumidor e também para fazer eventos como uma feira, onde o meu canal vai comprar a máquina da Epson e aí a de sell-out está trabalhando para que esse canal venda o estoque para o usuário final. Um ajuda a criar demanda e o outro azeita a oferta, né? Isso, exatamente, é isso mesmo. Legal, nós, como é usual, né, aqui dentro do Novo Hunter, a gente sempre tem uma pergunta que é uma pergunta fundamental, né? Além do pitch, que o DJ falou no início, para fazer uma apresentação breve, a gente tem sempre aquela questão que para nós é muito importante, o que é para o convidado, no caso, o que é para a Evelyn Vanck, um novo Hunter, né? Se você fosse contratar um profissional para fazer parte da sua equipe, ou até mesmo como você olha hoje para o mercado e diz aquilo dali é um novo Hunter, que características esse novo Hunter precisa ter?
Para mim, a principal, Roberto, é o protagonismo, né? Até pelo que eu comentei aqui da minha forma de trabalho, a pessoa tem que ser protagonista e tem que entender que ela tem que fazer acontecer, né? E eu acho que o protagonista já traz uma série de qualidades, de competências, né, que a gente precisa num profissional de vendas, que é o não aceitar nãos, que é a automotivação, né, que é ser dono do negócio. Então, para mim, a pior coisa que tem é um vendedor que fala: minha venda não saiu porque o fulano lá não aprovou o crédito da minha máquina, né? Ou a minha venda não saiu porque o meu canal não tinha estoque. Né? Então, botar a culpa no outro de um negócio que é teu, se não saiu o teu canal não tinha estoque, qual que é o plano B, qual que é o plano C, como que você vai fazer para o teu projeto acontecer? Tá? Então, para mim, essa é a principal característica aí do novo Hunter. E, obviamente, nesse mercado industrial, pessoas que conseguem buscar novas soluções, né, para os nossos clientes. Né? E tem cases assim, fantásticos na minha equipe. A gente acabou de sair de uma exposição do Bob Wolfenson, impresso, 98% do trabalho impresso em Epson. Só não imprimiu metacrilato, porque a gente não tem aquela pasta lá do metacrilato para fazer essa aplicação. Mas ali a gente se deparou numa situação que o fotógrafo queria uma impressão em gigantografia para uma foto, e as impressoras de foto têm limitação aí de boca, são bocas largas, até 1,60 m, mas tem as suas limitações. Ele queria uma chapa rígida, e a nossa máquina de chapas é para PDV, não é para qualidade fotográfica. Os meus meninos foram lá buscar um software de mercado até dar certo, né? Então, poxa, a máquina não faz, na configuração atual não faz, mas bota um software diferente, busca coisas novas para conseguir entregar, porque é um Bob Wolfenson que está com a Epson querendo uma exposição e a gente conseguiu encantar, né, esse profissional. Com o critério dele, isso dá uma chancela muito maior de qualidade. Né? Então esse é um exemplo, quis trazer um exemplo prático do que é o protagonismo, né? Você ser dono do negócio e fazer acontecer. Legal. Bom, eu vou deixar o DJ fazer o encerramento, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente a sua presença. Sabe que eu fico muito orgulhoso de ter a oportunidade de acompanhar a tua carreira, ver todo o teu crescimento, a evolução. Isso me envaidece porque eu vejo o quanto você, de fato, foi e continua sendo protagonista na sua história, escrevendo ela e se responsabilizando, né? Eu lembro que você veio numa palestra minha há muito tempo atrás chamada Livre-Arbítrio, e eu volta e meia falo isso, né, no mercado, que a gente é responsável pelas coisas que a gente escreve e pela trajetória que a gente acaba tendo, seja por fazer ou por não fazer. Né? E a Evelyn sempre teve esse foco realmente, vamos lá e vamos fazer, vamos dar um jeito. E não interessa se não dá certo, a gente talvez vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas vai acontecer. E isso, de fato, eu acho muito importante e concordo plenamente com você nessa questão do protagonismo. Então, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero que você continue sendo protagonista por muito tempo, crescendo e evoluindo com a Epson, que é uma empresa que eu particularmente gosto muito. PJ, por favor. Muito bacana conhecer a tua trajetória, né, construindo o teu protagonismo dentro das empresas e especialmente agora com essa taxa de crescimento tão acelerada e conseguindo criar áreas, abrir novos mercados, isso é muito interessante, né? E trabalhando inovação de maneira consistente, né? Trazendo inovação para o mercado que realmente agrega valor. É super importante a gente ter esse outro olhar, essa abordagem diferente. Obrigado. Eu também queria agradecer a vocês, né? Um prazer pela primeira vez fazer, né, essa conversa com você, DJ. E o Roberto aí também há 12 anos, né, nos bate-papos, agora online, a gente também demonstrando para o público o nosso trabalho. E principalmente agradecer por tudo que você fez também por mim, né, Roberto? Acho que você acompanhou essa trajetória, mas você sempre esteve presente. A gente fez inúmeros projetos aí em conjunto, então você faz parte da minha história e é muito importante aí também, né, em toda essa trajetória que eu já tive até aqui. Legal, obrigado. Pessoal, esse é o Novo Hunter e continue acompanhando nosso canal.